Buenos dias! Aqui estamos nós mais um domingo para predicar a palavra do Senhor e nós já pensamos a falar sobre o terceiro tema. Hablamos durante todo esse tempo que nós temos três inimigos: é o mundo, nossa carne e Satanás e seus demônios. E aí pensamos a falar sobre ele. E já hablamos sobre ele, contando aos irmãos a origem do inimigo, onde foi que se originou. Já hablamos sobre ele foi o que originou o pecado no mundo. Nós também hablamos que ele se opõe a toda obra salvadora de Deus a los hombres. Hablamos também das armas que ele utiliza para atacar a nós e nos manter lejos da palavra de Deus, e também aqueles que não conhecem a Deus todavia como Senhor e Salvador. Ele também ataca para mantê-los apartados e lejos do Senhor. Hablamos também que eles não podem mirar e nem ouvir e nem ver nossos pensamentos. Solamente Deus pode fazer isto. Também hablamos que nosso inimigo, ele não pode prever ou mirar o futuro, aquilo que todavia vai passar. Ele não pode fazer isto. E hoje queremos falar um dos temas que vamos falar. São três temas hoje. Queremos falar sobre: estaria Satanás e seus demônios todavia hoje ativos em o mundo? Vamos descobrir isto à medida que vamos predicando e conferindo com a palavra do Senhor. Tá bem? Não cerre seu coração para esse tema. Não cerre seu coração e sua mente, seus olhos, seus ouvidos. Novamente falando sobre esse tema. Sim, é um tema necessário. Assim como temos que falar tantas e tantas vezes sobre a graça salvadora do Senhor Jesus, como temos que falar sobre a misericórdia de Deus, como temos que falar que quando um peca e se arrepende, tem que pedir perdão a Deus, e tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina. Temos que falar sobre esse tema também. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, nós necessitamos de Ti, que o Teu doce Espírito Santo esteja trabalhando no coração de todos estes irmãos e amigos que vão ouvir de Tu palavra, e aqueles que no futuro vão mirar esta prédica, este vídeo. Que o Teu Espírito Santo prepare, Senhor, a terra de nosso coração, para poder ouvir, compreender e entender. Habla conosco, Senhor. Nós te necessitamos e pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Poderia ou seria possível que todavia hoje nosso inimigo e seus demônios estão ativos no mundo? Muito bem. Todo o mundo secular ou a secularização nega tudo que é sobrenatural. São homens, mulheres que necessitam mirar para poder dizer eu creio, necessito ouvir para dizer sim, isto é verdade. E tudo que é sobrenatural, o mundo espiritual, eles negam e dizem: isto não existe. Vamos escutar o que habla um homem. Ele é considerado um teólogo. Ele é um alemão, Rudolf Bultmann, estudioso do Novo Testamento. Negava o mundo sobrenatural, incluindo que os ángeles e os demônios, dizendo que era necessário eliminar
estas crenças que o Evangelho pudera falar e ser recebido por pessoas modernas e doutrinadas pela ciência. Entenderam? Este homem, Rodolfo, diz que nós deveríamos eliminar toda prédica e crença em ángeles, em demônio, em Satanás, ok? E predicar um evangelho diferente a estas pessoas modernas de hoje, que estão doutrinadas na ciência e que elas não necessitam saber disto ou compreender disto. Porém, entretanto, as Escrituras nos explicam que o mundo como ele verdadeiramente é. E temos que levar em sério o panorama de intenso envolvimento, involucramento demoníaco na sociedade humana. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus é que habla esto a nós. E por esta razão estamos falando a vocês sobre aquilo que Deus mandou escrever em sua palavra. O hecho que nós temos a incapacidade, através dos nossos 5 sentidos, perceber o mundo espiritual, não significa que ele não existe. Nós estamos limitados a esta compreensão. Nós estamos limitados com todos os nossos sentidos, poder ver e mirar e dizer, oh sim, isto é verdade. Se não for através da revelação da palavra de Deus, assim a nós. Na sociedade secularizada de hoje, as coisas do mundo espiritual são simplesmente classificadas como uma superstição, ou seja, uma crença em algo que não existe. Isto é superstição, não existe. Isto diz o mundo. E porque não tem fundamento, não existe. Por outro lado, as Escrituras classificam os incrédulos como cegos espiritualmente delante da verdade da realidade. Vou repetir. A Bíblia, a palavra de Deus, habla e classifica que os incrédulos, aqueles que todavia não creem em Deus, em Jesus, não creem que existe vida eterna, não creem que existe perdição eterna, eles estão como cegos espiritualmente delante da verdadeira realidade que existe. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 18, 21 diz o seguinte: porque la palavra de la cruz es loucura a los que se pierden, mas aqueles que são salvos, é saber, a nosotros é o poder de Deus. 2 Coríntios 4, de 3 a 6, diz o seguinte: se nosso evangelho está aún encoberto entre os que se perdem, é porque eles estão encobertos e não podem mirar. Em los quales o Deus deste ciclo cegou ao entendimento de los incrédulos, para que não lhe resplandeça alumbre o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século, o Deus desse ciclo, o Deus deste mundo, Satanás e seus demônios, eles cegam os homens para que não creiam em esta verdade. Eles são cegados espiritualmente para que não logrem mirar a graça salvadora de Deus através de Jesus. Que eles não podem mirar que há perdão por nossos pecados através da fé em Jesus Cristo. O Deus desse ciclo hace isto. Não existe qualquer razão, amados,
para pensarmos que hoje em dia existe menos atividade ou influência do inimigo e seus ángeles caídos no mundo de hoje em comparação com o Antigo Testamento. Não existe. Mas que tipo de atividade hoje se desarrolla nosso inimigo? Haverá algumas características distintas, que nos permitam conhecer como eles trabalham? Muito bem. Queremos falar agora sobre um ponto importante. O mal e o pecado vêm em parte, mas não totalmente, através de Satanás e seus demônios. A ênfase do Evangelho, a ênfase da palavra de Deus é anunciar a graça salvadora e a misericórdia de Deus através da fé em Jesus Cristo. Esta é a ênfase do Evangelho, exortar as pessoas que há salvação através de Cristo Jesus. Mas também existem alguns problemas, existem situações que passam e que nós temos que mirar com os olhos da fé para distinguir se isto que está passando é o inimigo que está causando ou somos nós que estamos causando. É verdade que em muitas situações o inimigo ele atua para que passem situações. Vamos na palavra. Em 1 Coríntios 1:10, Pablo, há uma grande divisão dentro da igreja. E é interessante que Pablo é usado não para repreender o espírito de divisão, mas para instruir a los hermanos a falar a mesma coisa e mostrar-se unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se há uma divisão, como é que nós temos que atuar? Por que houve essa divisão? Porque alguém pensa de uma maneira, outro pensava de outra maneira, um queria que se era desta maneira, outro queria de outra maneira, e houve uma discussão e houve uma divisão na igreja. Por que houve essa divisão? Porque alguém criou a divisão. Ainda que o inimigo esteja por trás, fomos nós homens que por falta de sabedoria não supimos como comandar, como caminhar em aquela situação e como decidir naquela situação. Em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, habla de um incesto dentro da igreja de Corinto. E a ênfase também não era repreender o espírito de incesto, mas sim exortar os cristianos a mostrarem a indignação daquele pecado, exercer uma disciplina sobre aquele pecado, aquelas pessoas que haviam feito esse pecado, levando os culpados a um arrependimento. Pecaram, vamos cortá-lo, pô-lo na parede, correr um revólver, bam, bam, bam. Não. Pecaram, vamos correr um lastigaço e dá-lhe para que se arrependam. Ensinando a palavra, exortando para que haja arrependimento de pecado e eles possam regressar a seu Senhor. Há cristianos levando outros cristianos ao tribunal. E Pablo não repreende o espírito de disputa, de litígio, não. Pablo exorta e dá a orientação que entre nós cristianos, se há alguma situação de desavença, um acordo, um tratado que foi roto, um compromisso que não foi cumprido, busque a seus pastores nos dias de hoje. Chame a seu pastor, pastor, está passando isto e isto e isto, e tenho um problema com este irmão ou com esta irmã, necessito de ajuda para poder arreglar. É isto que Pablo nos ensina. São situações como havia desordem durante a cena do Senhor,
Os primeiros que chegavam na igreja comiam a cena do Senhor, satisfaziam todo, e os demais que chegavam depois de eles não tinham o que comer. E Pablo, com respeito a isso, repreende e diz que não, vocês têm que esperar uns aos outros para podermos juntos participar da cena do Senhor. Com respeito à predicação do Evangelho, aos descrentes, aos incrédulos, nós outros miramos nitidamente Jesus e Pablo expulsando espíritos demoníacos que tinham a intenção de obstruir, impedir a prédica da palavra de Deus. Em Atos 16, nós outros miramos uma jovem que era adivinha. Ela adivinhava, fazia adivinhações. Em este momento, ela estava tentando obstruir a prédica da palavra de Deus através de Pablo, e Pablo se manifesta e repreende aquele espírito de adivinhação e bum, se foi. Os cristianos simplesmente devem se ocupar de predicar o Evangelho que traz o poder que vai transformar vidas. Se no processo de predicar a palavra surgem obstáculos e Deus revela a você percebe e se dá conta que é o inimigo que está atuando, impedindo de predicar a palavra, na autoridade que Cristo deu a nós outros repreendemos no nome de Jesus e o Espírito se vai. Puderam perceber a diferença entre quando um espírito demoníaco está impedindo a prédica da palavra, com aquelas situações da igreja de Corinto que estamos falando? Uma coisa foi causada pelo pecado do homem, pelo egoísmo, pela vanidade, por querer aparecer-se, e agora esta outra ênfase de que o inimigo estava obstruindo a palavra de Deus e teve que ser repreendido. Nós outros temos que entender que nesta luta, quando predicamos o Evangelho, há inimigos poderosos que vão tentar impedir que tu e eu prediquemos a palavra. Em este momento, que vou fazer, com que vou me armar? As armas de nós outros, a palavra de Deus nos revela, está em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Pois, aunque andemos em la carne, não militamos segundo a carne, ou seja, ainda que somos carne, não vamos caminhar segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnales, senão poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Destruir a fortaleza do inimigo. E de que maneira? Como hago isto? Efésios 6, 10 e 12, o Senhor nos dá essa orientação. Pelo que, demais hermanos meus, confortai-vos em el Senhor e na potência de sua fortaleza. Vestíos de toda a armadura de Deus, para que podais estar firmes contra as enseñanças, os ataques do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, senão contra principados, contra potestades, contra senhores do mundo, os governadores de las tinieblas, contra as milícias espirituais em los aires. É desta maneira que nós outros vamos nos munir para lutar contra o inimigo, se munir da palavra do Senhor. Irmãos, assim nós outros devemos concentrar todos os nossos esforços com o objetivo de crescermos na fé e na santidade, superando-se pela graça de Jesus as tentações com as quais o inimigo nos assalta através do mundo e da nossa
própria natureza pecaminosa. Esta é a maneira. Precisamos aceitar nossas próprias responsabilidades e obedecer ao Senhor, sem atribuir a culpa às nossas iniquidades sobre as forças do inimigo. Há muitas situações em que eu, Jonás, pequei, foi eu que lo hizo. Não puedo atribuir, foi o inimigo que me tentou e me levou a cair. Senhor, é verdade que o inimigo me tentou, é verdade, mas eu, por causa da minha natureza carnal, desceei e eu pequei, Senhor. Perdona-me, Senhor. Nós outros necessitamos entender que essa responsabilidade cabe a nós outros mesmos. E ao mesmo tempo, nós outros precisamos estar alerta contra o poder do inimigo em usar sustentações llenas de mentira e sedução para cairmos no pecado. Satanás, seu trabalho é nos tentar para que caiamos. Nosso trabalho é pedir ao Senhor a força, a fortaleza, para que Ele nos proteja de não cair nas tentações. Temos que gritar por socorro. Satanás, como falamos nas duas prédicas passadas, ele é a fonte de mentira, ele é um assassino, ele é um falso, mentiroso e ensina coisas falsas contrárias ao que Deus nos ensina. Delante de toda essa situação, delante de toda esta verdade, compete a mim e compete a você não dar lugar ao inimigo, não confiar em nossas próprias forças. Juan 15:5, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, vocês não podem vencer o inimigo. Sem mim, vocês não podem resistir à tentação. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Eu, Jonás, necessito a cada momento, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, me acordar que eu não puedo me manter em pé, em la fé, se não clamar ao Senhor Jesus, ajuda-me, socorro. Da mesma maneira, você, meu querido ointe, você, meu querido irmão, não se pode manter em pé por suas próprias forças. Você depende do Senhor Jesus e clamar, socorro, Jesus, ajuda-me a me manter firme em seus caminhos, porque Romanos 10:9 diz, porque todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo, todo aquele que clamar socorro. E é verdade que todos nós outros temos muitas áreas de maior debilidade e de menor debilidade, portas de maior fraqueza e portas de menos fraqueza, e são as áreas que sempre Satanás vai buscar para nos atacar. Sempre em um momento de debilidade, de fraqueza, é quando o inimigo vem e tenta nos destruir. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos conta sobre isso. Quando Jesus estuvo 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus, mas em aquele momento ele era de carne e osso e ele tinha necessidade de comer. O inimigo se acerca a ele e diz, se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pão e las coma. E Jesus lhe contesta com a palavra de Deus, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sale de Deus.
Satanás leva Jesus ao alto do pináculo do templo e diz: está escrito que se tu te lança daqui de arriba, se tu brinca daqui de arriba, está escrito que Deus dará ordem a seus ángeles e vai aguentá-lo para que não se lastime. E Jesus lhe contesta com a palavra: não tentarás ao Senhor tu Deus. E a terceira, ele leva Jesus a um alto de uma colina, de uma montanha, e ensina todos os reinos, sua riqueza, sua glória, e diz a Jesus: todo esto lhe darei, todo é tuyo, porque este é mío e eu posso regalar para ti. Com uma simples condição: arrodilha-te diante de mim e me adora. E Jesus lhe contesta novamente com a palavra de Deus: solamente ao Senhor tu Deus adorarás. Em este momento, o inimigo se foi. A Bíblia nos revela todo isto. A Bíblia nos revela que isto pode passar. A Bíblia também nos revela que muitas vezes, em nossas áreas de debilidade, nós outros estamos lutando com uma área onde eu tenho um temperamento de ira, me quedo irado, muito rápido. É como uma chispa que se explode rapidamente. É verdade que muitas vezes eu tenho um sentimento depressivo, de eu poder estar sobre um ataque do inimigo, de depressão, de desânimo. É verdade que tudo isso pode contribuir e o inimigo vem e ele me ataca. Quizá eu tenha dificuldade com autoridade e sempre estou me rebelando às autoridades. Quizá eu tenho falta de autocontrole no comer, na pereza, na aspereza de minhas palavras, na lascívia, na invídia. Todo isto são áreas de fraqueza que nós outros temos e temos que reconhecer e clamar ao Senhor Jesus: misericórdia, misericórdia. Pablo também, em um momento de discussão com Barnabé, Pablo teve uma discussão muito grande e disse para Barnabé que ele não queria que Marcos, seu sobrinho, fora com eles a um certo sítio, localização, para predicar a palavra. E houve uma discussão. Pablo se irou. Pablo era um tipo um pouco bravo, tinha que ser como ele queria, e se separaram. O inimigo aproveitou aquela situação onde Pablo tinha essa porta de fraqueza, que de ira, e se apartaram. Passaram-se os anos. Pablo, em muitas passagens da Bíblia, referindo-se a Barnabé, dizendo: ô Barnabé, vamos caminhar juntos, vamos predicar o Evangelho. Mira, traga Marcos, que é tão querido, tão precioso, tão importante para mim. Traga Marcos contigo. Mira que câmbio que houve em esta porta de fraqueza de Pablo, e o Senhor lo bendigo. Queremos falar sobre um outro ponto, um ponto muito importante, e quizá muitos de vocês tenham esta dúvida. Se pergunta a si mesmo, e a pergunta é: poderia um cristiano, um crente em Cristo Jesus, ser possuído por demônios? Seria possível que um cristiano em Cristo Jesus pueda ser possuído por um demônio? A pessoa que se rendeu ao diabo e ela já não é capaz de se impor à sua própria vontade, estando completamente sob o domínio do espírito maligno, isto simboliza uma pessoa, indica uma pessoa possuída, como aquele endemoniado de Gadareno, de Gerseno. Ele estava totalmente possuído pelo inimigo, ele não poderia pensar, atuar
e decidir, mas era o inimigo que atuava e decidia através de ele. Isto se chama possessão demoníaca. A resposta a esta pergunta é não. Não. Um cristiano em Cristo Jesus, onde o Espírito de Deus está vivendo em ele, onde Cristo é Senhor, Rei e absoluto de sua vida, o inimigo não pode possuir a sua mente e nem a sua vida. O cristiano em Cristo Jesus não pode ser possuído por um espírito demoníaco. A Bíblia nos diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque já fomos ressuscitados com Cristo. Em 1 João 5, 18, 19, diz o seguinte: sabemos que aquele que é nascido de Deus não está caminhando ou vivendo no pecado. Jesucristo, que nasceu de Deus, lo protege, e o maligno não chega a tocá-lo. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está bajo o controle do inimigo. Jesus é Senhor e Rei de sua vida, o inimigo não pode tocar. Em João, o Senhor nos revela que todo aquele que vem a mim, foi que o Padre me deu, eu sou o pastor e minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E aqueles que estão em mim, que estão comigo, jamais los abandonarei. E o inimigo não pode arrebatá-los de minhas mãos, porque Deus é mais poderoso que o inimigo. Então nós não podemos de maneira nenhuma ser possuído pelo inimigo. A outra pergunta: pode um cristiano ser oprimido? Pode o crente em Cristo Jesus ser oprimido pelo inimigo? A resposta é sim. Opressão é diferente de possessão. Possessão, o inimigo tomou posse da pessoa. Opressão, o inimigo está oprimindo. Isto sim pode passar. E nós temos muitas passagens bíblicas. Eu dei a você agora há pouco o exemplo de Jesus em outra situação, de Jesus quando foi tentado por Satanás. Satanás o intentou oprimir. Pablo, em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, ele também revela que para que ele não se jactasse da visão que ele teve no terceiro cielo, foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para, como se diz em espanhol, cacheteá-lo. Era como uma espina na carne. Era uma opressão do inimigo, completamente. Irmãos, por isso me regozijo nas debilidades, porque eu sei que sou débil e corro para o Senhor Jesus que me fortalece. O cristiano pode ser oprimido, e quando nós somos oprimidos, temos que gritar novamente: socorro, Senhor, ajuda-me, socorro, ajuda-me, Senhor, porque eu não puedo com esta opressão, eu não puedo com o inimigo. E no nome de Jesus, Deus te dá o alívio, o escape, e te dá a autoridade para você repreender aquela opressão. É isto que nos ensina a palavra. E diz em Efésios 6, 10, 12, que li anteriormente: eu necessito me revestir da armadura de Deus. Eu necessito me revestir, mas não somente naquele dia. É uma vida, é um cotidiano, é um caminhar.
É um homem, uma mulher, um cristiano, um crente que ama ler a palavra do Senhor, se alimentar da palavra. É um homem, uma mulher que ora, clama, habla com seu Senhor. É um homem, uma mulher que quando peca, confessa seus pecados e tem certeza que Deus lhe perdona. É um homem, uma mulher que quando peca contra alguém, contra um irmão, contra uma pessoa, vai aí e diz, perdona-me, eu pequei contra você. É desta maneira que nós outros vamos caminhando e vamos nos revestindo da armadura de Deus para resistir ao inimigo em tempos difíceis. Imagine-te você que você se queda um dia, 2, quizá 3 dias sem comer. 3 dias sem se alimentar. Como está seu corpo físico? E no 4º dia você recebe uma tarefa. Vamos demolir uma parede. Vamos pintar uma casa. Me ajuda a carregar esta basura para o basureiro. Você vai dizer, eu não puedo. Estou débil. Tenho hambre, não tenho forças. Por favor, dá-me de comer, dá-me de beber. E depois que a pessoa dá para você pão, arroz, frijoles, pollo, não sei o que, e você pode comer aquela comida, você se alimenta daquela comida, as forças vão retornando, e então você diz, agora estou listo, agora posso ajudar, eu posso carregar a basura, eu posso derrubar aquela parede, eu posso pintar aquela casa, eu posso ajudar uma pessoa, porque minhas forças retornaram. Isto passou porque você quedou 3 dias sem comer e as forças se foram. Mas se todos os dias você estivesse se alimentando corretamente e alguém te invitara para ajudar a ser uma força física, você poderia ser porque você estava alimentado. Da mesma maneira, eu necessito, eu Jonás necessito, você que está me ouvindo necessita se alimentar da palavra de Deus que vai te dar a força que você necessita. Você não se alimenta, você não lê, você não ora, você não participa da obra do Senhor, você não pede perdão por seus pecados, você só pensa em você ofende as pessoas, agride pessoas com palavras e não pede perdão e não perdona. Quando vem a opressão do inimigo, você está flaco e o inimigo vai te oprimir e ele pode te derrubar. Em este momento, que hago eu? Que hago tu? Que hago? Reconoce seu pecado, pida perdão a Deus. Deus, é verdade, eu não tenho leído, não tenho orado, não tenho perdonado, não tenho pedido perdão. Senhor, me perdona, me restaura minha comunhão contigo, Senhor. E Deus te perdona e te restaura sua comunhão. E pida a Ele que te dê a hambre de ler, desejo de ler, desejo de orar, desejo de servir, desejo de se involucrar com as coisas do Senhor, desejo de servir em sua igreja, desejo de fazer a obra do Senhor. E então, se você está caminhando fortalecido e no dia de luta, no dia de opressão, você está alimentado e você clama, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor, eu te necessito. E Ele vai te dar a fortaleza que você necessita. A palavra do Senhor em Tiago 4, 7 a 8 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele huirá de vosotros. Acercai-vos a Deus e ele se acercará a vosotros. Limpiai suas manos pecadoras, e vós, de espírito vacilante, purificai vossos corações.
Santiago 4, 7 e 8 diz: assim que submetam-se ao Senhor, acerquem-se a Ele, e Ele se acercará a ustedes. Irmãos queridos, em 1 Pedro 5, 8 a 10 diz o seguinte: pratiquem o domínio próprio e mantenham-se alerta. Su inimigo é o diabo, ronda como um leão rugente, buscando a quem pueda devorar. Resistam-lo, mantendo-se firmes em la fé, sabendo que seus irmãos em todo o mundo estão suportando as mesmas classes de sofrimento. E depois de que ustedes hayan sofrido um pouco de tempo, Deus mesmo, é o Deus de toda graça que nos chamou a sua glória eterna em Cristo Jesus, los restaurará e los hará fuertes, firmes e estáveis. Irmãos queridos, querido ouvinte, que esta prédica da palavra do Senhor possa chegar em seu coração, que você possa crer que existe um mundo espiritual e nós outros temos esse inimigo feroz, poderoso. Eles, seus demônios, querem destruir sua vida, querem destruir minha vida, e eles fazem de todo para poder destruir. Só existe uma maneira de resistir a ele: é submeter-se à vontade do Senhor, é clamar a ele socorro. Senhor, eu não puedo vencer nem as minhas debilidades da minha carne, quanto mais vencer o inimigo. Senhor, socorro, ajuda-me. E o Senhor vai te fortalecer, e o Senhor vai te aguentar pelas mãos, e Ele vai te ajudar em esses momentos de luta contra o inimigo, tuyo e meu. Que Deus nos bendiga grandemente, que você possa entender a mensagem, que você possa compreender que Deus manda que nós hablemos sobre este assunto. Temos que falar de nosso inimigo, Satanás e seus demônios, não para poner medo em você, mas que você pueda mirar com os olhos da fé. Isto é verdade. Eu necessito caminhar com meu Senhor. Eu necessito de meu Senhor para poder vencer. E Ele vai te dar a vitória. Amém? Padre querido, Padre amado, somente o Teu Espírito Santo, Senhor, pode levar esta palavra a cada um dos corações, Senhor, e possa produzir frutos, Senhor. Deus, que o Teu Espírito, aquilo que eu não pude explicar melhor, que eu não pude dar-me a entender, que o Teu Espírito opere no coração de cada um destes que estão ouvindo Tua mensagem, aqueles que no futuro vão ouvir esta mensagem, que o Senhor possa complementar. Padre querido, Padre amado, no nome de Jesus, ajuda-nos, socorre-nos, porque nós outros não temos forças para combater o inimigo. Nós outros não temos a força para combater nossas portas de fraqueza, Senhor. Nós outros não temos a força, Senhor, para combater, Senhor, nossas debilidades da carne. Socorro, ajuda-me a mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a mim e meus queridos irmãos e meus queridos ouvintes, Senhor. Nós te adoramos, nós te alabamos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus los bendiga.